Sem hesitar, Leon avançou e brandiu sua espada. De repente, a cena mudou e voltamos para Raquel, que resmungava de pura irritação. O curandeiro de cabelos alaranjados estava com ela e perguntou por que ela estava gritando tanto daquele jeito. A garota reclamou que só queria encontrar Gelma, mas acabou topando justamente com Veapon, de todas as pessoas. Ele também não estava nada feliz em ter esbarrado nela, e Raquel logo culpou por não ter nenhum senso de direção. Além disso, vivia se gabando enquanto a seguia por aí. O rapaz então se exaltou e perguntou se ela estava procurando mesmo por Gelma. Raquel era previsível demais, e não hesitou em admitir isso. O curandeiro de cabelos alaranjados ficou boquiaberto com tamanha falta de vergonha, se perguntando se ela não estaria interessada em seu líder ou algo assim. A garota retrucou perguntando por que ele pensaria aquilo. Ele respondeu que era óbvio. Até um mês atrás, tudo o que ela fazia era dormir no campo de treinamento de arco e flecha. Mas agora, sempre que o líder da equipe era mencionado, ela mudava completamente de atitude. E mais, Raquel odiava qualquer coisa complicada ou cansativa, mas, de repente, estava se esforçando em tarefas extras sem que ninguém pedisse. Ele a conhecia bem demais para não notar que esse comportamento era estranho. A garota parou de repente, e o curandeiro também congelou, achando que tinha falado demais. Acabou batendo o nariz contra a cabeça dela e resmungou para que não parasse assim tão bruscamente. Raquel virou-se devagar, as bochechas coradas de nervosismo, e perguntou à amiga se seus sentimentos estavam realmente tão óbvios assim. O curandeiro jamais a tinha visto agir daquele jeito, e, assustado, chegou a questionar se ela estava possuída ou sob algum tipo de controle mental. Raquel explodiu, dando-lhe um soco por estar falando tanta besteira. Mas os dois se calaram quando ouviram um som estranho e viram pássaros negros batendo as asas no ar, como se dançassem. Veapon pensou que fosse um terremoto, mas Ryosa sabia que não era isso. Era, na verdade, o poder de alguém que ela conhecia bem, Kangeyama. O rapaz teve a ousadia de sacar sua malha especial em meio a uma luta séria. E, como era de se esperar, ela foi reduzida a tiras no mesmo instante. Kangeyama estava tenso, percebendo que a situação era bem mais grave e insana do que imaginava. O loiro exigiu saber por que o garoto de cabelos negros não estava reagindo. Mesmo que soubesse que Leon iria errar de propósito, não havia motivo para não levar a luta a sério. O herói então disse que aquilo só mostrava que o outro não tinha nenhum respeito por ele. Na verdade, o garoto de cabelos negros simplesmente não conseguiu reagir. Não esperava que o loiro fosse realmente brandir Baomon. Ele não podia simplesmente ser arrastado para aquela briga sem sequer entender o que estava acontecendo. Ele havia hesitado, porque, se tentasse usar sua bênção, poderia acabar cortando o leão de verdade. Então, o loiro chamou por Kangeyama, e o protagonista sabia que, se não revidasse, poderia perder a cabeça. Leon era o protagonista daquela história, e exigiu que seu oponente empunhasse a arma. Afinal, isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O protagonista, por sua vez, era portador da bênção do milagre. Enfrentar um monstro como Leon sem usar a bênção era simplesmente absurdo. Era hora de abandonar a ideia ingênua de encarar o loiro de maneira casual. Assim, o garoto invocou a bênção do deus da espada. Os dois colidiram naquele lugar vazio, poder contra poder, iniciando uma dança de domínio. Dois jovens talentosos e refinados, cruzando golpes de pura força e astúcia. Gyama foi lançado para trás, mas Leon não lhe deu espaço. O loiro brandiu sua espada colossal, e Gyama ficou atônito quando sua lâmina, uma simples faca de sashimi, foi derrubada. Leon não parou. Golpeou de novo, e o garoto de cabelos negros só conseguiu escapar por um fio. Os cortes eram implacáveis, sem hesitação, como se Leon estivesse enfrentando um monstro. Felizmente, Gyama tinha trazido sua bolsa cheia de facas. Rapidamente pegou outra para continuar o combate. Não havia mais brincadeiras. Os dois estavam lutando a sério. A dança de lâminas girava em torno do protagonista dourado, que avançava sem trégua, investindo contra o inimigo. Gyama estava chocado com a velocidade de Leon. O loiro atacava com verdadeira intenção de matar. Por um instante, Gyama entrou em pânico. As vigas e estruturas ao redor foram cortadas em pedaços como se fossem nada. O poder do herói dourado não era brincadeira. Ele estava em chamas, e ainda conseguiu fatiar a própria bolsa de facas de Gyama ao meio. Por pouco o garoto conseguiu se esquivar, correndo para fora do alcance insano da espada.
E então percebeu. Leon estava em um nível completamente diferente daquele das provas intermediárias. Mesmo o buff do protagonista tinha limites. Então, por que diabos apenas Leon estava fazendo solo leveling? Era ridículo. De repente, Gyama congelou no ar, obrigado a desviar de mais um golpe mortal. O corte atravessou o terreno, destroçando pedras, chão e até o próprio ar. A espada nas mãos de Leon faiscou, soltando fagulhas, enquanto o herói dourado arfava, pesando cada respiração no calor do combate. Kang Gyama saiu da fumaça, sua arma brilhando. Dessa vez, não fugiu. Encarou o loiro de frente, chamando-o pelo nome e perguntando por que estava indo tão longe. Leon fixou o olhar em seu adversário, permanecendo em silêncio por alguns instantes. Então, ergueu a cabeça e murmurou sobre o mundo. Sobre seus ombros repousava o fardo insuportável de salvar o mundo. Aquelas palavras, aquelas exigências, eram como o peso esmagador de um mar vermelho e sombrio. Se fosse ele, seria certamente aquele capaz de trazer felicidade a todos neste mundo. O herói riu dessas palavras, apertando a espada que voltou a brilhar intensamente, dizendo que agora Gyama deveria ser capaz de compreender. Então, Leon incendiou seu poder, declarando que, entre eles, ficaria claro, entre a força absoluta que ele carregava e as frágeis facas que Gyama empunhava, quem era quem. O loiro parecia insano, envolto pelo brilho enlouquecido de sua arma. Mas Gyama não recuou diante da força que o herói exibia. Ao contrário, avançou de frente, mergulhando contra o corte da espada de Leon e respondendo com seu próprio golpe. O vento uivou, pedras voaram. E, pela primeira vez, eles se enfrentaram de verdade, com o derradeiro balançar de suas lâminas. Um fragmento da arma do herói se partiu, e Leon pensou nas palavras daqueles que haviam depositado fé nele. Ambos permaneceram imóveis por um instante, congelados nas poses de seus cortes finais, enquanto uma pena branca flutuava ao redor do loiro, que olhava vazio para a frente. Ele recordava-se das palavras de seu pai. Contudo, aquelas expectativas estavam distantes demais para que pudesse alcançá-las. Abaixando a espada, ergueu o olhar para o céu e, exausto, pensou que outra pessoa deveria ter sido escolhida em seu lugar. À sua frente, quem guardava silenciosamente a lâmina no coldre era Kang Gyama. O campo de batalha havia sido totalmente arrasado pela demonstração suprema de habilidade que ambos mostraram. O garoto de cabelos negros embainhou com firmeza sua espada reluzente, um estalo seco ecoando no ar. Quando se virou, porém, Leon já não estava mais ali. Foi um duelo inesperado, mas Gyama concluiu que o herói talvez quisesse usá-lo como forma de fortalecê-lo, ajudando-o a crescer como herói. Infelizmente, Gyama não pretendia perder tantas vezes assim. Além disso, o loiro não havia lutado de modo que permitisse ao garoto encerrar o combate facilmente. E, para piorar, Gyama tinha desperdiçado várias de suas melhores facas de sashimi. Um único movimento errado, e ele teria morrido de verdade. Tentará ao máximo não mirar em Leon, e, por causa disso, acabou passando a luta inteira apenas se esquivando. Mesmo assim, o crescimento do loiro era digno de um verdadeiro protagonista. O próprio Gyama suspeitava ter danificado bastante a espada Balma, e sentiu-se culpado por isso. Ainda assim, enquanto Leon pudesse repará-la e reunir mais partes no futuro, chegar à sua forma final não deveria ser um problema. No fim, Gyama estava satisfeito por não ter cortado o herói. Então, tudo deveria estar indo bem. Convencido dessa ilusão, ele pegou o orbe. Também encontrou a bênção, que agarrou com um sorriso. Uma nova mensagem surgiu diante dele, parabenizando-o por ter adquirido a bênção da regeneração. Ansioso para testar, Gyama não perdeu tempo. Fez um corte em seu braço. E, de fato, a ferida cicatrizou no mesmo instante, como se nunca tivesse existido. O efeito era sólido, e o jovem ficou impressionado. No fim, estava satisfeito. Havia conseguido o que queria. Tinha enfrentado uma batalha duríssima. Mais tarde, naquela mesma noite, fumaça subia no ar enquanto Gyama se aquecia diante da fogueira. Ele refletia, olhando as chamas, perguntando-se o que, afinal, aquele duelo havia significado. Se aquilo não tinha relação com Abel, então por que Leon dissera coisas como isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde? A tensão era tão grande que Gyama nem sequer conseguiu questioná-lo. Ainda assim, não parava de pensar no que o herói realmente quis dizer. Leon existia neste mundo, mas o garoto de cabelos negros se perguntava:
O que exatamente era Leon? Na verdade, antes mesmo disso, a maior incógnita era quem havia o jogado nesse mundo. Por ora, ele só podia fazer o que precisava ser feito. Na vida anterior, sempre tivera uma personalidade ardente. Nos últimos tempos vinha tentando conter esse temperamento, mas jamais conseguia ignorar injustiças. Já havia brigado inúmeras vezes com clientes rudes, mas nunca dava o braço a torcer. Era apenas o seu estranho senso de justiça. No início, Giama tentará não interferir na linha principal da história. Mas, antes que percebesse, proteger a própria vida se tornará sua prioridade. Mesmo quando só buscava uma bênção que não alteraria o enredo central, acabará lutando contra Leon. Agora, ainda por cima, estava sob ameaça de assassinato. Sua vida realmente estava na corda bamba. Se as coisas continuassem assim, talvez chegasse o momento em que teria de cortar não apenas monstros, mas pessoas também. Esse pensamento o silenciou. Suspirando, cansado, se perguntou se estava mesmo disposto a viver daquela forma. Talvez precisasse aprender a levar as coisas de maneira mais leve. De repente, alguém apareceu, repreendendo por falar demais e dizendo que deveria agir mais como ele mesmo. Giama se surpreendeu ao ver Ryojo. Ficou paralisado por um instante. Mas, quando piscou, ela já havia desaparecido, deixando-o chocado por estar alucinando com a garota. Se Ryojo realmente estivesse ali, provavelmente o estaria importunando exatamente daquela forma. Esse pensamento fez-se perguntar o que os outros estavam fazendo. Tinha vindo sozinho em busca da bênção da regeneração, mas agora ficou curioso sobre seus companheiros. No acampamento, cada um se ocupava de algo trivial. Ryojo ignorava Veapon, enquanto o loiro se divertia provocando o ruivo. A garota de cabelos que caíam como uma cascata aproveitava para nadar em uma piscina próxima. Giama sorriu ao pensar em seus amigos. A noite avançou, e o garoto acabou adormecendo ao lado da fogueira, em uma posição bem desconfortável. Na grama, contudo, algo se movia. Um grupo de homens de aparência horrenda surgiu, espreitando. Eles sorriram de forma cruel assim que localizaram sua presa. Eram os assassinos contratados para matar Giama. Um deles disparou uma arma em sua direção. O garoto despertou de súbito, arrepiado ao sentir a morte se aproximando. Conseguiu saltar para o lado a tempo de evitar que sua cabeça fosse decepada, embora uma lâmina tivesse-lhe rasgado de leve. Ele gemeu de dor com o ataque repentino, tomado pela confusão e pela fúria. Os assassinos, por outro lado, se divertiam com sua habilidade de esquiva, achando difícil acreditar que fosse apenas um estudante. Um deles até brincou que deveriam recrutá-lo em vez de matá-lo. Mas a mulher do grupo logo ordenou a seu comparsa, Peric, que se calasse. Foi então que Giama congelou, seus olhos arregalando ao reconhecer Lai Shen. Ela era conhecida líder do grupo de assassinos chamado Undertakers, e, no futuro, se tornaria o primeiro meio-demônio que Leon enfrentaria. Originalmente, fora filha de um nobre, mas após a traição de sua família, acabou expulsa e transformou-se em assassina de aluguel. O ódio só cresceu com o tempo, até que se converteu em uma vilã marcada pela tragédia, derrotada por Leon em sua história inevitável. Mesmo assim, o garoto de cabelos negros não conseguia sentir simpatia alguma por uma assassina que havia renunciado à própria humanidade. E agora, justamente, era ela quem tentava tirar sua vida. Os homens a seu lado zombavam de Giama, perguntando qual era o seu problema. Afirmavam que estavam se contendo, mas que ele não deveria ser capaz de desviar de seus ataques com tanta facilidade. Até mesmo eles sabiam que não era normal um estudante se mover daquela forma. Além disso, alguém tão jovem não deveria ser capaz de manter uma expressão tão séria em uma situação de vida ou morte. Peric, o brutamontes do grupo, realmente parecia interessado em recrutá-lo de verdade. Conseguia sentir que aquele garoto de cabelos negros era algo especial. Até mesmo a capitã hesitou por um instante, perguntando ao jovem de que organização ele vinha. Giama, em silêncio, pensava em como deveria responder aquelas perguntas absurdas vindas de assassinos de aluguel. Era evidente que eles não acreditavam que ele fosse apenas um cadete. Outro bandido provocou, dizendo que, embora estivesse prestes a morrer, tinha coragem de sobra. Era a primeira vez que a capitã demonstrava qualquer interesse em uma presa, e até mesmo o vice-capitão concordava. Pelos movimentos do garoto, ele claramente não era um adolescente comum. Talvez ser o primeiro colocado dos novatos significasse que era apenas esforçado,
Mas aquilo estava além do esperado. Ainda assim, Giama estava coberto de cortes, o que só reforçava a tensão da situação. O garoto se enrijeceu, sentindo-se como um pedaço de carne sendo avaliado no mercado. Esse sentimento latejava dentro dele. Sabia que as pessoas por trás de tudo aquilo tinham contratado os assassinos. E, se eram os Undertakers, isso só podia significar que o mandante era, no mínimo, alguém do Conselho de Anciãos. Os assassinos se alarmaram quando perceberam que o estudante sabia o nome da organização. Peric rosnou, perguntando para quem Giama estava trabalhando. Não havia como ele saber tudo aquilo tão casualmente. A capitã, no entanto, conteve sua fúria com um simples gesto. Era evidente. O garoto sabia sobre eles. Giama rosnou de volta, afirmando que realmente sabia, e que não tinha nenhum respeito por açougueiros que matavam pessoas por dinheiro. Essas palavras gelaram a espinha do vice-capitão, pois ele sabia que o garoto havia tocado no assunto que sua líder mais odiava ouvir. Giama avançou um passo, provocando-os. O que foi? Não gostam de ser chamados de açougueiros por um cadete bolsista, só porque você já foi uma nobre. Essas palavras atingiram a capitã em cheio. Ele havia desenterrado seu segredo mais sombrio. O vice-capitão, tomado de raiva, avançou para socá-lo. Mas, naquele mesmo instante, Giama ativou a bênção do deus da espada. Em um movimento fluido, esquivou-se facilmente do golpe, deixando o homem atônito. O vice-capitão rosnou, furioso com o fato de o garoto continuar saltando e desviando como um maldito rato.